Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas. Hoje, no capítulo de número 5, a partir do verso 13. Carta escrita aos Gálatas, capítulo de número 5, nós leremos do verso 13 até o final do capítulo 5, verso de número 26. Acompanhe a leitura que farei dessa porção das Sagradas Escrituras. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração nesse culto, agora clamando pela misericórdia do Senhor e pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que ao estudarmos a Tua palavra, possamos ser edificados pelo Senhor e que, apesar de mim mesmo, o Senhor fale primeiramente ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que hoje seja um dia de consagração, de transformação, de salvação. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, Deus, e que Teu Santo Espírito nos conduza a aplicá-la no nosso dia a dia, para o nosso próprio bem, e para o Teu louvor em todas as circunstâncias. É o que nós oramos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Nós chegamos, obviamente, no grande ápice da carta aos Gálatas. É o momento que Paulo preparou toda os seus destinatários, derrubando toda a ideia de que podemos nos auto-justificar-nos através de obras ou de observação de algum detalhe da lei, mostrando que isso é impossível e que somente existe justificação em Cristo
e que uma vez que estamos em Cristo, Ele nos dá uma nova vida, uma vida como libertos. E essa liberdade não deve nos conduzir a vivermos de qualquer jeito. E é justamente nessa porção que nós encontramos de uma maneira bem clara aquilo que o apóstolo Paulo tem chamado a atenção dos nossos irmãos do passado, lá enquanto escreveu aos Gálatas, e através do Santo Espírito de Deus, as Sagradas Escrituras também nos exorta nesta noite. Para iniciarmos, portanto, o nosso sermão dessa noite, é importante lembrar, irmãos, que a obra de Jesus Cristo nos libertou, e nos libertou da escravidão. É assim que o texto começa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora, do que se trata essa liberdade? Tá, Jesus me libertou para quê? Me libertou para eu fazer aquilo que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser, para ser feliz, para seguir o meu coração, para satisfazer os meus sonhos, os meus desejos. Do que trata essa liberdade? E a segunda questão que vamos, sob a graça do Senhor, tentar responder é: o que essa tal liberdade deve produzir na minha vida? Então, do que se trata em relação a perspectivas gerais da aplicação bíblica e aplicando na minha vida, o que é essa tal liberdade? Se uma vez que de fato eu fui liberto em Cristo, eu já estou em Cristo, o que essa liberdade produz na minha vida? Quando nós olhamos para as Escrituras de um modo geral, irmãos, nós vamos ver que Jesus nos libertou de alguns pontos que a própria palavra de Deus vai chamar a atenção no progresso da revelação. Se nós olharmos para João capítulo 8, verso 34, ele vai dizer que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E que essa libertação é do nosso pecado, porque aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Essa é a mesma ideia que Romanos 8:1, que depois nós vamos ler essa parte, vai nos chamar a atenção, que ele nos livrou da condenação do pecado, que era aquilo que nos conduzia, obviamente, para a condenação eterna. Então, em primeiro lugar, a obra de Jesus Cristo nos liberta da escravidão do pecado e da condenação do pecado. Quando nós olhamos mais especificamente para a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos encontrar que a obra de Cristo também nos liberta da lei cerimonial. Aqui, no capítulo 5 ainda de Gálatas, já que estamos com a nossa Bíblia aberta, nós vamos ver aí o verso 1, Paulo dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E aqui ele está tratando da lei. Então, o jugo da escravidão da lei. É por isso que, voltando um pouquinho mais, no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 2, no versículo 4, ele vai dizer, é isto, e isto por causa dos falsos irmãos que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo, reduzindo-nos à escravidão. A escravidão de nos circuncidar, a escravidão de guardar novamente os preceitos da lei cerimonial, guardando dias, guardando meses, trazendo uma dieta específica de não comer mais esse tipo de carne ou aquele tipo de situação. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo nos libertou e que aquele que quer trazer aquele aglomerado de práticas previstas na lei cerimonial estava novamente tentando nos escravizar. Ainda no capítulo 2, no verso 16, você encontra: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. E ele conclui: pois a obra da lei, ou pela obra, ou por obras da lei, ninguém será
justificado. Portanto, trazer de volta práticas que já foram cumpridas em Cristo Jesus para o nosso dia a dia, como mecanismo de justificação, é nos tornar escravos de novo à lei. E ele ainda vai tratar isso no capítulo 3, verso 11, onde Paulo vai dizer: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então veja, Jesus Cristo nos liberta do pecado e da condenação, mas também nos liberta das próprias exigências cerimoniais da lei, como meio, como mecanismo para a justificação e, consequentemente, da salvação. Mas no capítulo 5, o apóstolo Paulo também vai mencionar, é lógico que estamos focando mais em Gálatas, mas sobre a libertação da nossa própria carne, dos desejos da nossa própria carne. Quando ele vai dizer isso no verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. E depois no verso 24 ele continua: e os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne, com suas paixões e concupiscência. Nós vamos ver depois, mais à frente, Colossenses, Paulo também dizendo que devemos mortificar os desejos na nossa carne. Ou como nós lemos em João capítulo 8, o próprio Senhor Jesus dizendo que aquele que quer ser seu discípulo deve negar-se a si mesmo. Deve dizer não para si. Deve aprender a passar vontade. Porque agora o seu servo, o seu dono, o seu Senhor é o próprio Cristo. Então, dessa forma, irmãos, nós vemos que a liberdade de Cristo, que é ampla, do pecado, da condenação, da lei, das nossas próprias inclinações, exige de nós, cristãos, que estamos em Cristo, que experimentamos dessa liberdade em Cristo, exige de nós um novo modo de viver. O fato de estarmos em Cristo ou de reconhecer Jesus Cristo como Senhor da minha vida, necessariamente vai colocar um divisor na sua vida. O que você era antes de Cristo e o que você é agora depois de Cristo. Aquilo que Paulo vai chamar do velho homem e do novo homem nascido segundo as características, a vontade do Pai e as características que o próprio Cristo aplica sobre nós. Ou seja, o fato de recebermos a libertação do pecado, da condenação, da lei cerimonial e até das inclinações da nossa carne, necessariamente exige de nós uma mudança de vida, um novo nascimento, um novo modo de andar, um novo modo de falar, um novo modo de pensar, um novo modo de interagir, um novo modo de nos relacionar. Ou seja, um novo modo de vida. E aí que entra, irmãos, a palavra do apóstolo Paulo confrontando primeiramente aos Gálatas. Porque a ideia que Paulo vai apresentar é o seguinte: se vocês de fato conheceram a Cristo, vocês têm que viver agora segundo Cristo. E não mais segundo a lei, não segundo mais ao passado, não segundo mais as exigências cerimoniais, e muito menos segundo a própria inclinação da sua carne. Esse é o contexto, essa é a ideia geral. Como nós já vimos nos outros sermões, essa liberdade em Cristo não é uma liberdade da lei moral divina. Como se fosse possível vivermos ainda no pecado, satisfazendo os nossos desejos. A lei que foi cumprida em Cristo perfeitamente é a lei cerimonial, inclusive a própria lei moral. Mas quando você olha para a mensagem de Jesus no Sermão do Monte em especial, você vai ver que o que tange a lei moral, ele não exclui, muito pelo contrário, ele traz um novo entendimento. Ele vai dizer, por exemplo,
ouviste o que foi dito, não matarás. E ele diz, aquele que desprezar o seu irmão no coração já é assassino. Veja, ele dá uma interpretação da lei moral com muito mais rigor do que os próprios fariseus davam. Só que, ao mesmo tempo, naquilo que apontava para a lei cerimonial, o próprio Cristo aplica sobre si. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o sacrifício. Eu sou o próprio templo. Agora, no que tange a lei moral, ele diz, ouviste que foi dito, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção impura, pronto, já adulterou. E assim para cada aspecto da lei moral. Então, pensar que a liberdade de Cristo me livra da responsabilidade de andar de modo ético, moral, corretamente, com testemunho de vida, ou seja, um modo santo, é um grande erro, é um grande desvio teológico. Mas, ao mesmo tempo, pensar que a liberdade de Cristo não me livrou das práticas do Antigo Testamento é um erro tão grave quanto. Então, como Paulo vai dizer aos romanos, ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Já que Cristo nos libertou do pecado, então vamos continuar pecando para que Cristo nos liberte ainda mais? E aí ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou que pelo menos deveríamos ter morrido? O estar em Cristo exige, irmãos, um novo modo de vida. Morrer para as coisas deste mundo, para viver na perspectiva daquele que pagou um alto preço por nós. Então esse é justamente o contexto de Gálatas 5,13. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olhando mais de perto para o contexto, nós vemos que toda a exortação do apóstolo Paulo é para que os crentes da Galácia, que era uma região, não desconsiderassem a suficiência e supremacia da obra e dos méritos de Cristo em salvação. Olha, não desconsidere o que Cristo fez, mas ao mesmo tempo, não pegue a liberdade que Cristo te deu da lei cerimonial para viver agora de qualquer jeito. Para viver segundo aquilo que você entende. Não, não é isso. Infelizmente, dentro do contexto da carta aos Gálatas, muitos falsos mestres estavam perturbando os crentes gálatas e pervertendo o evangelho da graça de Cristo, exigindo a volta da guarda da lei cerimonial como um mecanismo de justificação. Eles negligenciavam que o ministério de Jesus Cristo cumpriu a lei para nos garantir acesso à graça redentora. Como nós já lemos em Gálatas 2,16, é dito na conclusão do verso, o homem não é justificado por obras da lei. Se há um caminho para a salvação, esse caminho não passa pelas obras da lei, mas passa tão somente e unicamente pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz em nosso lugar. A lei, como nós já temos batido nessa tecla, serviu apenas para nos mostrar que não conseguiríamos a própria justificação. Em Romanos 3,19, que você já ouviu várias vezes aqui, nós encontramos o texto dizendo que o objetivo da lei é simplesmente calar a nossa boca, calar a boca de todo homem, para que todos sejam indesculpáveis diante de Deus. Não existe ninguém que consiga guardar a lei. Ninguém pode se apresentar diante do Senhor e dizer, eu tenho guardado toda a lei. Nem mesmo aquele homem que é descrito como jovem rico no Evangelho, que chega para Jesus e diz, bom mestre, o que eu faço para ir para o céu? E Jesus fala, por que me chamas de bom, se só Deus é bom? E ele diz para esse homem, você tem guardado a lei? Ele diz, guardo toda, desde a minha mocidade.
Eu sou o santo em pessoa. E Jesus, de uma maneira extremamente sábia, olha para aquele homem e diz: te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Depois vem e segue-me. É óbvio que para aqueles que conhecem o Evangelho, Jesus não está aqui apontando um caminho de méritos para a salvação. Mas o que Jesus estava fazendo com aquele homem era justamente confrontar a sua fé e provar que ele não estava guardando nem o primeiro mandamento. Pois o primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E o texto vai dizer que aquele homem amava as suas riquezas e por isso saiu entristecido. Jesus mostrando que ninguém consegue guardar a lei. E por isso ela é insuficiente para a nossa salvação. O objetivo dela é só nos envergonhar, é só calar a nossa boca. Então esse é o objetivo da lei. Somente Cristo pode nos justificar e nos resgatar da condenação do pecado. Agora, uma vez livres do jugo da escravidão da lei e acolhidos mediante a obra de Jesus Cristo, de modo eficaz e definitivo, o apóstolo Paulo começa a tratar de que devemos viver segundo a lei do Espírito. E para isso eu invoco aqui o texto de Romanos 8. Peço para que você marque aqui Gálatas capítulo 5 e vá comigo. Volte aí algumas páginas para Romanos 8, que é onde ele vai justamente tratar desse tema. Ele vai dizer assim em Romanos capítulo 8: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. E aí ele usa essa expressão, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei cerimonial, né, a ideia, agora se você anda na lei do Espírito é possível. Então, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, devemos andar agora de acordo com essa lei do Espírito da vida. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, vida e comunhão com Deus. Então há um contraste que Paulo vai apresentar de um modo não tão explícito em Gálatas, que fica mais explicitado aqui em Romanos 8, mas que trata desse contraste entre seguir a lei da carne ou seguir a lei do Espírito. Nos inclinar cada vez mais para a carne e as coisas que a carne cogita, ou nos inclinar mais para o Espírito. Lembrando que a carne conduz para a morte, enquanto o Espírito conduz para a vida e para a paz. Ou seja, Paulo vai nos falar aqui, em Gálatas, voltando lá para Gálatas capítulo 5, sobre o jeitão da gente que a gente deve viver. Um modo de vida daqueles que foram libertos em Jesus Cristo. Então, já que eu fui liberto, e nós já vimos do que nós somos libertos, como que eu tenho que viver agora como libertos em Cristo? Qual que é o modo da minha vida? E aí você vai observar no verso 13 dizendo:
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, eu estou em Gálatas 5,13, porém não useis da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. Logo, o primeiro modo de vida aí, daqueles que foram libertos a Cristo, é crucificar a própria carne com as suas paixões e concupiscências. É negar a si mesmo. Ou seja, é não usar da liberdade para dar ocasião à carne. Veja o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então veja, no verso 13 encontramos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E depois, em todos a perícope aqui, você vai encontrar expressões como, verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. No verso 17, ele ainda vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E ele diz, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, a primeira característica daqueles que foram libertados em Cristo é que eles não vivem mais para satisfazer os próprios desejos, para não satisfazer aquilo que ele mesmo quer. Mas ele vai aprender, como eu disse no início, a passar vontade, a dizer não para as inclinações carnais, para os desejos pecaminosos, para as inclinações que ele vai colocar numa listinha aqui. Você vai crucificar todos os desejos que antes de Cristo eram praticados de uma maneira natural, de uma maneira até mesmo que prazerosa. Então a primeira característica daqueles que foram libertados em Cristo é que eles negam a si mesmos. Eles mortificam a própria carne. Ou usando a expressão do verso 24, crucificam a própria carne com suas paixões e concupiscências. E a lista que ele vai nos apresentar a partir do verso 19 vai dar aí uma visão geral sobre aquilo que você tem que negar, aquilo que você tem que rejeitar, aquilo que você tem que mortificar, aquilo que você tem que crucificar. E aí ele vai pôr aí, né, as práticas daqueles que não herdarão o reino de Deus. E ele vai dizer que aquilo que, nessa listinha, que é característica daqueles que não herdarão o reino de Deus, não pode ser característica nossa. Porque se estamos em Cristo, nós crucificamos a carne com os seus desejos, com as suas inclinações. E qual que é a listinha? Vamos dar uma olhada lá. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Claro que são conhecidas. Todo mundo tem ela, essas inclinações. E são promiscuidade ou prostituição, impureza, lascívia, ou seja, todos esses desejos relacionados às práticas de sexualidade, de promiscuidade, de impureza. A gente poderia trabalhar aqui só com essa lista, dividindo, né, em grupos específicos. Você vai ver que tem grupos aqui de pecados sexuais, tem de pecados espirituais ou religiosos, você tem de pecados doutrinários. Você poderia dividir aqui, mas esse não é o meu objetivo hoje. O meu objetivo hoje é te mostrar que se você está em Cristo, você tem que crucificar a sua carne e que isso não pode fazer mais parte da sua vida. Então a prostituição, a impureza, a lascívia, irmãos, tudo aquilo que não traz um bom testemunho em relação ao modo de você viver. O jeito que você anda, com quem você anda, o jeito que você veste, os seus relacionamentos, as suas tratativas com as demais pessoas, que exalta a sua própria carne, deve ser crucificado, tem que ser lançado longe de ti. Prostituição, impureza, lascívia. E depois ele entra em pecados espirituais. Idolatrias, feitiçarias. E aí entram questões relacionadas ao convívio. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. E aí ele começa a tratar das questões doutrinárias ou do convívio eclesiástico. Dissensões, facções. E o termo facção aqui nada mais é do que você defender uma doutrina que é herética.
para agradar a sua própria carne. E quantas pessoas na igreja hoje defendem doutrinas para agradar a própria carne? Isso é facção, é o termo grego para essa prática. E aí ele diz: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, porque a lista é enorme, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Muita gente pega, então ninguém vai. É por isso que você está em Cristo. É por isso que você está liberto em Cristo. Só que aquele que é crente em Cristo, está liberto em Cristo, tem que crucificar a própria carne, em especial fugir dessas práticas. Essa é a primeira característica, o primeiro característica do modo de vida daqueles que foram libertos em Cristo. Se você se diz cristão, mas vive ainda em prostituição, em promiscuidade, satisfazendo os seus desejos, ou seja, se aquilo que Cristo fez, o alto preço que Cristo pagou, que você não vai saber o preço, nem eu vou saber, porque se fosse calcular aqui o valor do meu pecado, misericórdia. Nem os contadores presentes conseguiriam. Mas se aquilo que Cristo fez na cruz, pagando pelos seus pecados, não é suficiente, irmãos, para você deixar uma prática pecaminosa de lado, eu já disse isso aqui uma vez, vou repetir, você merece o inferno mesmo. E ser assado dos dois lados. Porque se a obra de Cristo não é suficiente para me conduzir a falar, eu tenho que mudar isso na minha vida, crucificar a minha própria carne, a dizer para mim mesmo e para aqueles que estão perto de mim, que eu não vou mais viver em prostituição, que eu não vou viver mais em pornografia, que eu não vou viver mais em promiscuidade, que eu não vou viver mais em adultério, que eu não vou viver mais em idolatria, que eu não vou procurar mais horóscopo, que eu não vou mais consultar mortos, que eu não vou mais gerar confusão, inimizade, porfia, ciúmes dentro da minha casa, que eu não vou mais satisfazer os desejos de modo a viver em práticas de bebedeira, de festanças que exaltam a carne e que me tiram da moderação e do equilíbrio, que me envergonham o meu Deus. Se eu não consigo crucificar a minha própria carne quanto a isso, eu não entendi o que Cristo fez por mim. Então, realmente, eu não vou herdar o reino dos céus. Se aquilo que Cristo fez na sua vida, não é suficiente para você dizer não, para parar com os seus vícios, com a sua bebedeira, com as suas prostituições, promiscuidade, pornografia, que você vê escondido de todos, se Cristo não foi suficiente para te dar um choque ao ponto de falar, não posso fazer isso, eu tenho que crucificar a minha carne, é melhor que você não herde mesmo o reino dos céus, porque você é um cara promíscuo. Você, na verdade, está cuspindo na cruz de Cristo, jogando pedra de estilingue. Se aquilo que Cristo fez não te conduz a crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, você não sabe o que é liberdade. Você não entendeu. Irmãos, o Evangelho, ele nos confronta. O Evangelho, Deus, paz e amor, como muita gente tem pregado, não importa como você tem vivido, porque Deus é amor, não sei o quê, não combina com o verdadeiro Evangelho. Compreender o tamanho da libertação que Cristo nos garantiu através do seu sofrimento deve nos conduzir a não dar ocasião à carne, a jamais satisfazer os desejos da nossa carne e a crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Quando eu tenho o entendimento do alto preço que Cristo pagou por mim, do sofrimento real que o meu Criador passou em meu lugar, satisfazer os desejos do meu coração
passa a ser algo que não cogito mais. É desprezar uma graça imensa. Seja voltando para a lei cerimonial ou mantendo uma prática de vida de pecaminosidade, você está desprezando a Cristo. Na verdade, nunca experimentou da verdadeira graça. E aqui, irmãos, tem toda a sorte de pecado para tudo quanto é tipo de pecador. Porfia, ciúmes e discórdias. Pecados relacionados à sua língua estão embutidos aqui. A sua maledicência, a sua difamação, a sua criação de confusão, como plantador de contendas, está tudo embutido aqui. Se você não lutar contra as práticas da sua carne, irmãos, você não vai experimentar a verdadeira libertação que Cristo já nos garantiu na cruz do Calvário. O que Paulo está dizendo é que nós devemos lutar contra as inclinações, as nossas inclinações pecaminosas. E hoje, muito provavelmente, eu vou ficar só com esse primeiro ponto. Então, eu gostaria que você fundamentasse ainda mais comigo com esses versos que eu separei. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5. E na verdade isso vai mais, mas eu separei aqui até o verso 11. Ele vai dizer assim: se não ficou claro até agora, agora vai ficar. Né? Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre quem? Os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos. Tira fora. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, se você está em Cristo. E a segunda parte do capítulo ele vai dizer, então aquilo que você despiu, aquilo que você tirou, agora você vai revestir. É assim que ele começa o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aí ele traz uma lista de virtudes, de posturas, de práticas, inclusive de perdão. Alguém que foi liberto em Cristo é incrível, né? A pessoa, eu não perdoo, pastor, não consigo. Sabe o que significa quando você diz isso para mim? Que você não nasceu de novo, que você não é crente verdadeiro. Quando qualquer miserável que se diz cristão chega para você e fala assim, eu sou cristão, vou negar. Mas sabe de uma coisa? Não perdoo o fulano, não consigo. Você não consegue porque o Espírito Santo não age na sua vida, consequentemente você está morto. Não, eu sou de Cristo. Eu estou de Cristo, mas aí eu estou brigado com a minha mãe. Não olho na cara dela.
Meu amigo, você não nasceu de novo não, cara. Você é lobo no meio dos cordeiros aqui, no meio das ovelhas. Porque se você experimentou a liberdade em Cristo, você vai viver esse novo modo de vida. Não tem mais inimizade, não tem mais porfia, não tem mais maledicência, não tem mais desejo maligno. Quero ver o mal dele. Eu quero ver ele morrer seco do lado do filtro d'água. Como se não cabe. É um novo modo de vida. Veja aqui na sequência aqui de Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santo, amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos, assim também? Não perdoa, pastor, não perdoa, o senhor vai me desculpar, mas não perdoa. Não sou eu que vou te desculpar não, meu amigo. Não herdarão o reino dos céus, é isso que Paulo está dizendo. Você pode pegar isso lá em Gálatas, você pode pegar isso lá em Efésios, você pode pegar aqui em Colossenses, ou qualquer outro texto que Paulo trata do assunto. Você vai ver que o fato de Cristo ter te libertado, isso exige de você um novo modo de vida. Aí você fala assim, pastor, mas isso é difícil. Por isso que ele assemelha a fazer morrer a sua natureza. É ir contra, meu irmão, com todas as forças. É por isso que ele fala, crucifica a sua carne, com suas paixões, desejos, inclinações, intenções e tudo, sei lá, mal que possa colocar aqui no pacote. Não é fácil, mas é a característica natural daqueles que foram libertos em Cristo Jesus. E aí ele vai terminar aqui em Colossenses, lá no verso 17, né? Sintetizando, dizendo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, se Cristo te libertou, você precisa viver um novo modo de vida. E esse novo modo de vida te conduz a crucificar a sua carne, com as suas paixões, com as suas concupiscências, com o seu senso de justiça, o seu senso falho de justiça, com a sua postura, com a sua altivez, com o seu orgulho. Veja o que ele diz ainda em Gálatas. Volte lá para Gálatas, antes de entrarmos aqui em Romanos. Volte lá ainda para Gálatas, o texto. Na verdade, eu quero dar ênfase nesse último versículo, num outro ponto, mas ele também é participativo nesse primeiro ponto, que é crucificar a carne. Então, Gálatas vai dizer assim, 5:26, que é o que? O período que nós lemos, o último verso que nós lemos. Não nos deixemos possuir de vanglória, buscar a própria glória. Isso é coisa da carne. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se nós não estamos mais inclinados, né, dando ocasião à carne, se nós não estamos mais satisfazendo a concupiscência da carne, mas estamos crucificando a nossa carne com as paixões e concupiscências, então, além dessa listinha lá do verso 19, 20, 21, você vai entrar aqui também nessa postura do orgulho, da vanglória, das contendas, da provocação, da inveja, que são tudo naturais à inclinação da nossa própria carne. Se Cristo te libertou, você tem que crucificar isso. Você tem que dar um fim nesse negócio. Você tem que lutar com todas as suas forças contra essas práticas que demonstram que você não foi alcançado pela graça do Senhor. Pastor, é sempre fácil? É lógico que não. O verdadeiro cristão vai estar crucificando a carne
dia a dia. E se você der uma bobeirinha, ela ainda se mexe. Você tem que se policiar constantemente. É uma luta sua. Deus, quando se tratou com Caim, ele diz, o pecado jaz à porta. E o desejo dele é contra você. É sua responsabilidade dominá-lo. É luta constante, irmãos. Mas se Cristo te libertou, esse novo modo de vida será possível. Veja comigo Romanos 8, 13. Romanos 8, 13 vai dizer: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para quê? Caminhais para a morte. Mas se viveis segundo o Espírito, ou pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É crucificar a carne todo dia. Vamos lá para Mateus 16. Mateus capítulo 16, verso 24, nos diz assim: então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. No texto paralelo, nós vamos encontrar em Marcos da mesma ideia e Lucas da mesma ideia. Vamos ver lá, Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. E Lucas 9, que é o texto que nós usamos na liturgia, lendo o verso 23, agora agregando o verso 24, nós encontramos: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, essa ou esse a salvará. Veja, irmãos, a liberdade que recebemos em Cristo, a salvação em Cristo Jesus, deve nos conduzir a despir do velho homem e nos revestir do novo homem, do novo nascimento. E isso muda o nosso jeitão de viver, isso muda o nosso modo de vida. E a primeira característica daqueles que foram alcançados em Cristo é que esses aprendem a crucificar a própria carne com as suas paixões e concupiscências. Nesses próximos sermões que teremos com a sessão de semana que vem, nós vamos voltar aqui para Gálatas. Nós vamos ver 3 posturas, para que você faça, inclusive, uma autoanálise, se de fato Cristo te libertou. Se você ainda é escravo da carne e do pecado, infelizmente, meu amigo, você está caminhando para a morte, mesmo estando na igreja. Você está caminhando para a morte. Primeira característica que prova que Cristo libertou é mudança de vida. O ex-Everton, o novo Everton, o velho homem, o novo homem. E esse novo homem segue o padrão da luz que recebemos de ensino do próprio Cristo. Como que está o seu relacionamento com as pessoas? Como está o seu testemunho de vida lá no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua família? Como que está a sua consagração quando ninguém está vendo?
Que tipo de coisa, que tipo de assunto você tem consumido no seu celular, no seu tablet, no seu computador? Que fica virado para a parede para ninguém ver o que você está vendo, o que você está acessando. É aí que mostra, irmão, se você realmente tem crucificado, ou, melhor dizendo, se você foi liberto do pecado e da carne. Não adianta só vir na igreja. Isso não te leva para o céu. Mas se Cristo te libertou, certamente você vai viver uma nova vida para Ele e com Ele. Que nós possamos, irmãos, em gratidão àquilo que Cristo fez por nós, lutar contra os desejos da nossa própria carne e colocar como característica dessa nova vida o crucificar os desejos, as paixões e as concupiscências da nossa própria carne. E que Deus assim nos abençoe. Amém?